Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a todos aqueles que são convidados a estarem presentes nesta casa, nos trabalhos desta noite. A nossa gratidão aos benfeitores amigos que nos acompanham, que nos inspiram para os trabalhos desta noite. Que Deus nos permita a bondade, nos envolva a todos nós, nos permitindo cada vez mais compreender toda a proposta de evolução. Que Deus nos abençoe. Hoje, estamos falando Juliana, essa pessoa. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que é a nossa saúde. A nossa saúde. Isso mesmo. A nossa saúde, por incrível que pareça, ela está muito relacionada também ao otimismo. Ou, do contrário, do pessimismo. A saúde sempre está relacionada a esse estado. De acordo com o padrão que nós acabamos por escolher desses sentimentos, nós vamos definindo aos poucos o nosso estado de saúde ou de doença. Vai depender muito da escolha que nós vamos fazendo na nossa caminhada, na nossa trajetória. É curioso que muitas pessoas, infelizmente, não se dão conta que essas escolhas, elas podem definir o seu estado. E é sobre isso que vamos falar esta noite. Ser saudável. Ser saudável. Hoje, para ser considerado saudável, uma pessoa não precisa apresentar apenas uma rigidez física ou mental. Ela tem que saber interagir com as demais pessoas do meio social no qual está inserida e respeitar o meio ambiente no qual sobrevive. O que é interessante aí? Para que nós possamos desfrutar de saúde, é preciso muito mais do que o cuidado somente com o corpo. É interessante, né? Muitas vezes nós acreditamos que ter uma boa alimentação, a prática da atividade física, do desporto, uma boa suplementação, as medicações que normalmente se faz uso, em alguns casos, é o suficiente para se garantir uma condição de saúde. Engano. Hoje, para ser considerado saudável, uma pessoa não precisa apresentar apenas esse equilíbrio físico. É muito mais do que isso também. Enquanto você procura ter uma visão mais ampla do todo, onde você está inserido, porque nós não vivemos sozinhos, nós vivemos com pessoas, nós estamos inseridos na natureza, numa sociedade, e a maneira com a qual eu vou interagir vai fazer toda uma diferença. E por vezes nós não pensamos nisso. Ser saudável. O sistema ativador reticular ascendente, conhecido como SARA. Eu havia falado isso aqui alguns dias atrás com alguns de vocês. O que é o SARA? SARA é um sistema ativador reticular. E o que ele faz? Vamos lá perceber qual é a função dele. O que ele é? Ele é uma pequena parte do nosso cérebro que é responsável pela filtragem da informação que processamos. Ele auxilia a regulação da atividade e da consciência do córtex pré-frontal. Então, ele é uma pequena parte que está aqui. E o que ele ajuda? Nos ajuda a fazer filtro. Filtro. Todos nós temos um SARA. O SARA é esse sistema que nos permite ver fora o que está dentro. Olha só, o nosso SARA, a maneira com a qual nós fomos desenvolvendo
o nosso Sara é um sistema que nos permite identificar o que está fora, mas aquilo que nós identificamos que está fora é o que está dentro de nós. Eu vou dar aqui alguns exemplos de como que o nosso Sara funciona. Imagine você que tem um carro, um automóvel, no modelo X, numa cor X. Você passa a ver vários carros desse modelo, que chama muito mais atenção agora. Antes você não olhava tanto. Você anda pela rua, você observa que constantemente você percebe a presença desse carro. As mulheres, quando ficam grávidas, chama muito mais atenção. Ela encontra muito mais mulheres grávidas pela rua. Ela vê muito mais mulher grávida. Ou se você pensa em comprar um carro, esse carro que você está pensando em comprar, você vê ele muito mais. Porque, na verdade, ele está dentro de você. É por isso que você vive fora o tempo todo. Você trabalha num determinado campo. Você nota quando você sai para fazer uma viagem, um passeio, para qualquer local, o teu Sara permite você identificar constantemente sítios, lugares, muito semelhante ao trabalho que você faz. O teu olhar fica muito mais o quê? Apurado. Né? A Ana e a Deusa que está aqui, que lida com cabelos. Curiosamente, vocês, mesmo não querendo, estão sempre olhando para um determinado cabelo. Você está bem, você está mal, se a pintura ficou boa, se a pintura ficou tão boa, por vezes pode até não falar nada. Mas o Sara de vocês estão muito o quê? Atentos àquela situação. Então, esse sistema, ele nos permite fazer filtragem o tempo todo. Note que existem certos assuntos que chamam mais a atenção de certas pessoas e de outras não. Olha que interessante. Se eu estiver falando hoje de um assunto que para vocês tem alguma relevância, é mesmo importante, o Sara de vocês fica mais ativo, porque esse tema, esse assunto, está dentro do campo mental de vocês. Olha que interessante. E para que existe o Sara? O Sara existe para facilitar a nossa vida, para nos colocarmos mais o quê? Focado em algo. O Sara nos ajuda, está concentrado naquela situação que julgamos, olha só, que julgamos ser a mais importante, a mais relevante. Então, aquilo que você vê fora o tempo todo está dentro de você. Está dentro de você. Por que motivo? Não sabemos. Muitos de nós fomos desenvolvendo o Sara, não só nessa existência, dessa reencarnação, mas em outras também. É o modo como vemos o mundo lá fora, mas que está aqui dentro. E é muito importante ter essa compreensão do Sara. Para quê? Para a nossa evolução espiritual, para o nosso crescimento. Jesus, quando estava diante de uma prostituta, o Sara de Jesus só permitia Jesus ver o que nas pessoas? Luz. Luz. Ele conseguia sempre ver o lado bom das pessoas. Porque dentro dele só havia luz. Jesus, quando olhava para aquele ladrão, ele conseguia ver luz no ladrão. Mesmo havendo ali uma deficiência, ele conseguia enxergar sempre o quê? O lado bom das pessoas. Olha que interessante. Porque o Sara de Jesus, o que vibrava dentro dele? Só o que é bom. Agora vamos observar como que é o nosso Sara. Aquilo que eu observo constantemente, de muito mal no outro, com muita facilidade, é o meu Sara. Aqui dentro, porque eu vejo no outro o que está aqui dentro. Olha que interessante. Tem pessoas que têm uma vocação, uma visão para o comércio, para o negócio. O Sara dela é muito desenvolvido para isso. Então, em qualquer local que ela chega, em qualquer situação, em qualquer possibilidade, ela vê todos os meios de como ganhar mais, de como fazer, de como dar a volta, enfim. Porque o Sara dela
está programado para ver tudo aquilo lá fora. Mas aquilo que ela vê lá fora está dentro dela. Então ela tem um potencial dentro dela. Então nós temos que avaliar o que nós temos dentro do nosso Sara. Olha que interessante. O que está cá dentro? Porque as coisas que não estão tão bem aqui dentro, nós vamos ter que reestruturar. Porque a nossa saúde depende disso. Depende dessa reestruturação, dessa mudança desse sistema. Nós estamos constantemente captando informações, percebendo, sentindo o tempo todo. A todos os momentos. E precisamos estar com mais atenção ao nosso Sara. Muito mais atento. Por vezes, ele não está desenvolvido, ou programado de uma maneira mais coerente, adequada para o nosso próprio equilíbrio. Muitas vezes, nós, nessa atual reencarnação, nós temos uma facilidade muito grande de observar as deficiências do outro. É possível que as deficiências que hoje nós conseguimos identificar no outro, é possível que essa deficiência específica nem esteja mais presente no meu Sara no momento. Mas não tenha dúvida, já esteve, já fez parte. Já fez parte. Então, é legal nós observarmos isso para você poder fazer essa correção. Eu trouxe o exemplo de Jesus, que é o nosso mestre, que é a nossa referência maior, porque o Sara de Jesus era um Sara que permitia sempre ele ver no outro o que estava dentro dele, que era luz, que era amor. Certa feita, Jesus encontra com uma mulher que estava muito triste, debilitada, com tudo que estava vivendo, acontecendo. Jesus sorri para essa mulher, olha para frente e fala assim: mulher, o que vê à frente? E a mulher olha para frente: não vejo nada, Senhor, preste atenção. O que você vê em sua frente? Ela olha, mestre, desculpa, não vejo nada. Por favor, preste atenção, olha o que você vê em sua frente. Senhor, olha à frente, eu tenho uma casa em ruína. Uma casa em ruína, é só isso que você vê? E o que você vê no telhado desta casa em ruína? Lindas flores. Se Deus é capaz de colocar sobre uma casa em ruína lindas flores, o que não fará com aquilo que Ele criou? Você é uma criatura de Deus. Você é curioso que a mulher só olhava a casa em ruínas. E o que Jesus olhava? As flores. Olha que interessante. O Sara de Jesus, o Sara dele, estava sempre voltado para o que havia de melhor. Todos os discípulos tinham uma visão horrível quanto a Judas. O Sara de Jesus permitia ver sempre o lado doce, meigo e bondoso que Judas tinha lá no fundo. Ele conseguia ver sempre que todos nós temos algo bom. Ele não fica concentrado no que é mal do outro. Ele se concentra naquilo que é bom. E nós precisamos estar atentos ao nosso Sara. Uma pessoa que é pessimista, observem bem, uma pessoa que é pessimista, mesmo as coisas estando correndo bem a ela, perceba que o Sara dela só permite ela falar de coisas negativas. Mesmo as coisas estando bem. E você tem uma pessoa otimista que está doente, que está desempregada, que não sabe o que vai comer esse mês. E ela fala assim: não, mas tudo isso é bom. Eu não sei porquê, mas eu sinto que isso está me acontecendo. É uma coisa muito boa. É uma boa prova. Deus está fazendo isso comigo por alguma razão, por algum motivo. Eu sinto isso. Agora vamos ouvir o pessimista. Puta amado, ele tem essa desgraça, está vendo aí? Não tem jeito. Desde que nasci, tudo que me acontece é só comigo. E blá, 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 blá. O discurso é sempre o mesmo.
Porque o Sara dele está muito voltado para onde? Para aquela estrutura do pessimismo. E a pessoa não está preso com essa configuração, com essa visão, porque ele percebe o mundo de acordo com os registros que está dentro dele. Muitas vezes as pessoas se procedem, agem assim, e nem percebe que está agindo assim. Tem pessoa que tem uma linguagem pessimista, que está constantemente reclamando, mas ela nem se dá conta. Ela já está tão em piloto automático, porque o Sara dela é assim, ela nem se dá conta. Aquilo para ela já é tão natural, porque ela está programada para agir daquela maneira, que ela não se dá conta. Ela não percebe. Aí a importância de falarmos sobre isso nos centros espíritas. Para que haja um despertar das nossas consciências, que existe isso aqui dentro de nós. E que nós podemos reprogramar o nosso Sara. Para quê? Para termos saúde. Porque se eu me permito, se eu me deixo cada vez mais ficar preso a um padrão como este, eu adoeço. Eu crio, eu construo a doença. Porque o meu mental está concentrado constantemente no que é negativo. Da mesma forma que se você olhar e você puder ver a história do trabalho de Chico Xavier, você percebe que o Sara também de Chico Xavier era um Sara olhando sempre o quê? Luz. Mas era luz que já vibrava dentro dele. Então ele tinha dificuldade de ver o lado ruim. Porque dentro dele vibrava o que é amor. Dentro dele vibrava o amor, a compreensão, a paciência, o carinho. Sidney, e como saber como é o meu Sara? Por esquerda? O que você vê fora? O que você está vendo fora está dentro de você. Aquelas deficiências que constantemente você vê no outro, você vê com muita facilidade. Por quê? Porque está dentro de você. Está dentro de você. Agora, é claro que os orgulhosos, a pessoa com orgulho, normalmente não fica confortável com isso. Porque ela entende que o defeito do outro está no outro. Ela não percebe que o que ela está vendo no outro também está dentro dela. Olha que interessante isso. Vamos pensar aqui agora um exemplo estúpido, um paralelo aqui. Um pintor, uma pessoa que trabalha com pinturas, ele mesmo que ele não queira, ele chega num estabelecimento, num espaço, ele começa a fazer isso, discretamente. Ele começa a olhar para as paredes, para observar essa pintura, tá? Não está bem para o outro? Não foi bem feita. Ó, ali está mal. Ou não, ficou um espetáculo, está muito bom. Ele está com o Sara muito voltado para onde? Para aquilo que ele faz todo dia, para o trabalho que ele executa. Então ele tem um radar muito mais apurado para isso. Então aplica isso para tudo. O que você está vendo aí fora? É o que está dentro de você. Então, por favor, vamos refletir um pouquinho sobre tudo isso. Nós, constantemente, falamos da importância da saúde, do nosso equilíbrio físico, do nosso equilíbrio mental. A nossa saúde. Do quanto ela é importante, do quanto é importante estarmos saudáveis. Certo? Ok? Temos que falar nisso. Porque não dá para estar saudável, para ter uma saúde e equilíbrio, ignorando, por vezes, o padrão de mentalidade que temos constantemente. O que eu penso o tempo todo? Então, Sara é um pouco isso. É uma pequena parte do nosso cérebro que é responsável pela filtragem da informação que processamos. Então, ele filtra a informação que processamos. Ok? Nós estamos filtrando uma série de informações. O cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes que se apresentem as perplexidades do caminho, disse o benfeitor espiritual Emmanuel. Aqui está. Se o nosso Sara é um Sara de paciência,
é um estado de confiança, de fé, o mundo está desabando. Porque você confia. Porque você sabe que é uma força maior, que é uma energia maior, que tudo rege. E que tudo vai ficar bem. Você não entra em desespero. Você sabe que, tendo bom ânimo, tendo fé, tendo confiança, você passa a compreender que tudo isto é uma prova. E que tudo passa. Tudo passa. Muitas vezes nós estamos desesperados. Com medo do quê? De morrer. Você vai morrer. Não se preocupe, tá bem? Você vai morrer do mesmo jeito. Amanhã, daqui a 30, 40, daqui a 100 anos, todos vão estar mortos. Então não precisa ficar preocupado com a morte. Você vai morrer. Se preocupe em viver. Ah, e se eu não tiver dinheiro para isso me acontecer aquilo, não se preocupe. Não vai acontecer nada com você. Ninguém vai te matar porque você não tem dinheiro. Então, muitas vezes, não tem mais o que? Confiança, esperança. O que pode nos acontecer de tão grave assim? A maioria das pessoas pode ser preocupada com o que possa acontecer de grave. O que pode acontecer de grave com você? E mais preocupa as pessoas. Vamos morrer. Nós vamos morrer. Tá bem? Faz parte. Temos que focar muito mais na confiança, na fé, mas para quê? Para viver cada dia da melhor forma possível. Exemplos de otimismo trazer aqui. As dificuldades que surgiram na caminhada de cada uma dessas pessoas. As dificuldades que surgiram para essas duas mulheres, nada disso foi impedimento. Então aqui, não apenas sobre o conviver com a hanseníase, ela soube, dentro das limitações que a doença ia impondo, pouco a pouco, escrever um poema de amor à vida. Muitas vezes as pessoas estão com uma doença física e se entregam. Ela deixa de viver o hoje, o agora. Entra no suicídio. E o que seria aqui o suicídio? O desânimo, a entrega, o pessimismo, porque ela só vê o lado ruim, o lado negativo das coisas. E suas células, os seus órgãos, o seu corpo sinto tudo isso. Então nós precisamos ter mais confiança, termos mais fé, para que as coisas possam também acontecer de outra maneira. O fato de nós termos desistido muito facilmente, nós temos entregado o jogo muito rapidamente. A doença teve o poder de malbaratar o seu corpo, mas não de embotar a sua sensibilidade em relação ao belo e à harmonia. Sensibilidade essa que se expressava no amor ao semelhante através da emoção com que recitava belos poemas. Ou seja, não se deteve, não se entregava. Chico Xavier, muitas vezes, estava debilitado, sem condições físicas, com dores, não estava nada bem. E nem por isso ele deixava de fazer o trabalho dele. Ele concentrava no melhor que havia dentro dele. Madre Teresa de Calcutá, apesar de não concordar em viver na clausura, ela não precisou desrespeitar as ordens de seus superiores hierárquicos, pois com sua visão otimista, ela conseguiu convencê-los de que bastaria sua confiança em Deus, a sua boa vontade e a de todos que quisessem ajudá-la, para que o bem florescesse entre os necessitados na forma de abrigo, comida e afeto. Então, ela coloca sempre o quê? A esperança, a fé, a confiança. Ao invés de ficar isolada, enclausurada, ela falou, não, deixa eu sair. Eu tenho que fazer alguma coisa. E os superiores hierárquicos, ela está fazendo o quê? O que você pode fazer? Nós temos que ficar aqui orando a Deus. Ela pediu para orar lá fora. Sabe como? Sensibilizando pessoas, sensibilizando a classe política, empresarial e muitas outras pessoas. Para quê? Para as doações, para a caridade. E ela conseguia fazer uma obra belíssima.
conseguindo arrecadar, conseguindo sensibilizar e ajudar milhares e milhares de pessoas. Agora imagine se ele tivesse ficado lá igual nada, só rezando o terço dela. Ela teria feito tudo o que ela fez? Não. Mas ela teve esperança. Ela teve esperança, ela acreditou que alguma coisa ela poderia fazer. E ela não tinha nenhum recurso na mão. Mas ela tinha algo, uma vontade, um desejo enorme de fazer a diferença. Qual que é o sara dela? Do otimismo. O sara dela do otimismo. Dos superiores hierárquicos, nem tanto, porque não acreditavam. Mas ela soube convencê-los. E depois de convencê-los, ela conseguiu fazer o trabalho dela. Muitas vezes o nosso sara é de pessimismo total. Você quer fazer uma coisa, quer tirar um curso, uma formação, quer começar um negócio novo, quer fazer algo. Só que o teu sara é de pessimismo. Aí a vozinha começa a dizer, não, isso não dá certo. Porque você começa a ver todo mundo que não deu certo. Porque você só vê o que está mal. Porque o teu sara concentra-se sempre no que é negativo. Olha que interessante. Nós temos que estar muito atento aos padrões de pensamentos que constantemente vibram no nosso campo mental. O que eu penso constantemente? O que eu estou vendo o tempo todo fora? Por vezes a pessoa fala assim, eu nem sei o que eu penso. Não sabe? Tudo bem. Observe o que você fala o tempo todo. O que você fala é o que você pensa. O que você fala sobre as pessoas? O que você fala sobre os políticos? O que você fala dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus colaboradores, do seu patrão, da sua patroa, do seu marido, da sua esposa? O que você vê muito de mal ou de bom no outro está dentro de você. Isso é seu sara. Então, se você tem dificuldade de perceber como você pensa, como você opera, como funciona o seu campo mental, esteja atento à sua comunicação, à linguagem que você usa constantemente quando se refere às pessoas. Você é uma pessoa extremamente elogiador, fica sempre elogiando as pessoas, conseguindo ver o lado bom das pessoas, o lado positivo, as atitudes positivas que as pessoas têm. Você é uma pessoa que consegue ter indulgência. Você é indulgente com aquela dificuldade que o outro tem, com a imperfeição do outro. Olha que interessante. Porque é exatamente isso que define o seu sara. Porque essa bondade, essa benevolência, essa indulgência que está dentro do seu coração, é que faz com que você veja isso no outro. Ou ao contrário. Ou você, ou eu, somos aquela pessoa que está sempre a ver a deficiência, a fragilidade do outro. Quando você está verificando sempre o defeito, a fragilidade, você está vendo também a sua fragilidade, a sua deficiência. Olha que interessante isso. Aliás, há uma metáfora, um ditado muito antigo, que muito provavelmente vocês aqui devem conhecer, é que quando nós apontamos um dedo para alguém, quando falamos algo de alguém, já existe, na verdade, alguns dedos voltados para nós, mostrando que aquilo que eu aponto está também dentro da minha estrutura, que é o meu sara. Então, isso tudo que nós estamos hoje aqui a falar é muito importante, porque nos ajuda a melhorar a nossa saúde. Porque se eu vou mudando o meu sara, tudo muda. Mas por que, Sidney? Vamos observar. Vamos refletir um pouquinho. Se tudo que eu foco, se tudo que eu concentro, eu atraio, eu vou atrair para mim, eu vou atrair, vamos pensar nisso. Quando eu estou falando mal de alguém, ou mal de uma situação, eu estou concentrando em algo bom ou algo mal, já que eu estou falando mal? Obviamente, eu estou me concentrando no mal. Então, a minha conexão o tempo todo é com o mal. E o que vibra aqui? Vibra doença, vibra desequilíbrio,
vibra desde a harmonia das minhas células, dos meus órgãos, no meu corpo físico, no meu perispírito. Isso significa o quê? Doença. Aí eu me queixo porque eu não tenho saúde, porque eu tenho dores, porque os meus órgãos não funcionam tão bem, porque eu não durmo tão bem. Mas como que eu posso, se eu escolho manter-me conectado o tempo todo no que é mal? É como uma pessoa que gosta de estar limpa, ela fala assim, eu adoro, é tão bom para mim estar com uma roupa limpa, cheirosa, agradável. Gosto muito disso, mas todo dia eu brinco com os porcos no chiqueiro. Meu amigo, não dá certo isso. Não tem como você ficar limpa, cheirosa, ou limpo e cheiroso, brincando no chiqueiro com os porcos. Vocês entendem isso? E o que seria o chiqueiro com os porcos? Você falando mal das pessoas o dia inteiro, ou reclamando disso, daquilo. É mexer com porcaria. Como é que você pode estar limpo, cheiroso, agradável, se você escolhe o tempo todo focar em porcaria? E fica chateado. Aí deve ser mal de inveja. Eu não estou assim porque deve ser coisa do meu vizinho. Porque tem sempre que ter um culpado, nunca sou eu. O culpado é sempre alguém. Vocês percebem isso? O culpado deve ser o meu espírito obsessor que não me larga. Esse infeliz que não me perdoa, que me persegue, que me tortura, é sempre assim, né? Os espíritos pagam tudo. Mas o infeliz tem dificuldade de olhar que o problema está com ele. O problema maior está com ele, mas ele não admite, porque ele é muito orgulhoso. Ele é muito orgulhoso. O mal está no mundo. Olha só, o mal está no mundo, mas nunca está nele. Não sei se esse mundo vai parar. Olha, aí ele começa a mostrar para você o que ele vê. Aí o que ele está mostrando que ele vê está dentro dele. Vocês estão entendendo isso? O que ele mostra que está mal, que está sujo, que está podre, está dentro dele. O rabo está sujo e fica cheirando o rabo do outro. E está todo mundo mal cheiroso e ele está podre. É mais ou menos isso. Vocês estão entendendo a metáfora da noite? Simples. O que fazer? Observem. Qual é o teu Sara? O teu Sara é de um otimismo? É de um pessimismo? Qual era o Sara de Jesus? Qual era o Sara de Chico Xavier? De Madre Teresa de Calcutá? De Francisco de Assis e de tantas outras almas lindas que passaram e que passam ainda por esse planeta? É um Sara especial e vê naturalmente que é especial. O Chico Xavier, sempre que olhava para uma pessoa com alguma dificuldade, ele sempre olhava para uma pessoa que estava em evolução. Ele entendia, ele não julgava. Ele até conseguia perceber que a pessoa estava muito boa, porque já tinha evoluído ali e acolá. Enquanto que nós, normalmente, o nosso olhar é um olhar de quê? Críticas, ataques constantes. Vocês percebem que muitas pessoas não entendiam quando o próprio Chico Xavier, todos os domingos, ele ia visitar as pessoas na cadeia, os presos. E muitos não percebiam por que Chico Xavier levava tabaco aos presos. Meu Deus, Chico Xavier levava tabaco, contar drogas para levar para a cadeia, para aqueles vagabundos, para aqueles bandidos. Como é que pode? Ele não julgava, ele não condenava, ele compreendia a doença, que acabava sendo uma doença, que é um vício, o tabaco. Ele percebia o nível de intoxicação que estava, mas compreendia que aquelas pessoas, no estado em que se encontravam presos, ainda precisavam daquela substância. Então não julgava. Ele comprava o tabaco e levava. E o mais interessante é que Chico Xavier, quando chegava à beira da cela que normalmente tinha uma capacidade para 8 pessoas, 8 presos,
e recebia 20, 30. Vocês imaginam, né? Como que era o conforto daquela cela. E ele perguntava quando chegava na porta da cela: quantos que nós somos aí dentro? Não era quanto que vocês são, é quanto que nós somos. Ele se incluía também. Ele não criava discriminação. Ele entendia. E sabe o que ele fazia? Era para entregar os maços de tabaco. Ele estava ali com falso moralismo, sabe? Eu vim aqui hoje para pregar a palavra de Jesus, blá, blá, não falava nada. Eram os próprios presos que diziam. Olha que interessante. Ele não condenava, não julgava, não dizia nada. Então, o Sara dele, ele olhava naqueles presos, naquelas pessoas, irmãos adoecidos, desequilibrados, que se perderam e que ainda precisavam de ajuda, mas ele conseguia ver em cada preso esperança de que ali era possível. Que era possível. Olha que interessante. Mas, normalmente, nós, quando olhamos para um preso, ou para um delinquente, para uma pessoa, para um irmão, com alguma dificuldade, será que o nosso Sara é um Sara que nos permite olhar com essa visão de indulgência, de compreensão, de entendimento, ou por vezes o que surge no nosso pensamento, que vem do nosso Sara, é o julgamento, é a condenação. Sempre que eu estou condenando, julgando, atacando, perceba, está dentro de mim. Aquela mulher que estava por ser apedrejada por todos naquela altura, pelo adultério, que o crime naquela altura era combatido com apedrejamento, Jesus, quando chama a atenção de todos, ele faz uma proposta muito interessante. Ele convida para que todos consultassem o Sara. Jesus coloca todos ali para consultar o Sara. Olha, meus amigos, percebam com as minhas palavras. Vocês todos aí, para um pouquinho, põe a mão na consciência. E quem nunca praticou nada de ruim, olha, vai lá, aqui é a pedra. Aí, naquele momento, cada um que ali estava fez a consulta interna e percebeu que não era digno, que não poderia, que não tinha moral para aquilo. Cada um deitou sua pedrinha no chão, enfiou o rabinho entre as pernas e, deitou. Foram embora. E quando a mulher volta-se para Jesus, o Sara dele ali, que só tinha amor, olha para ela, para a mulher, vá, mas tenha cuidado. Para não te aconteça algo de pior. Então é assim que ele vê. E nós precisamos desenvolver esse Sara também. Um Sara de esperança. Um Sara de fé, de confiança, de amor. Um Sara não da crítica, mas um Sara do elogio. Onde eu aprenda a elogiar mais as pessoas. Observe que muitas vezes nós convivemos com pessoas que ela tem dificuldades, que ela tem deficiências, que ela faz muitas coisas erradas. É verdade. Mas ela faz também muitas coisas boas. Sim, ela faz coisas boas. E você elogia as coisas boas que ela faz? Você estimula, você incentiva, você fala isso. Quando você ouve, quando você percebe alguém falando mal de alguém, você interfere dizendo as coisas boas que você sabe a respeito daquela pessoa que está sendo criticada ali? Será que nós falamos isso? Será que naquele momento eu me coloco mais indulgente? Eu não estou dizendo que a pessoa não praticou o erro, que ela não tem tido essa dificuldade. Mas será que o nosso papel está ali como juiz? Então é legal, é importante, é interessante nós pararmos para fazermos uma autoavaliação. Até que ponto o meu Sara, não é um Sara de julgador? E eu estou julgando, na verdade, Deus está dentro de mim. Dentro de mim. Então, sempre que eu pensar, o mal que eu vejo no outro está em mim, muda tudo, hein? Muda tudo. Eu sei que isso é muito pesado, porque nós temos uma dificuldade muito grande nisso tudo. Porque nós nos colocamos o tempo todo como se aqui dentro não tivesse problemas
e o problema está sempre do outro. E ter que admitir, ter que reconhecer que a deficiência, que a imperfeição, que a dificuldade do outro vibra no meu ser, isso custa-nos, em função do nosso orgulho, em função da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Olha que interessante. Se nós não fizermos esse trabalho, é muito difícil você ter saúde, você ter equilíbrio físico, mental. Porque o modo como você pensa, como você vê, vai definir o seu estado de saúde ou de doença. É uma escolha nossa. E otimismo, na prática, significa esperar o melhor das situações e das pessoas que nos envolvem, doando o melhor de nós, principalmente quando as situações e as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Olha bem, otimismo é você se proceder de uma maneira, principalmente, ouve bem, principalmente quando as pessoas não atingem, não chegam ao nosso nível de quê? Expectativa. Porque é muito comum em nós criarmos uma expectativa nas pessoas. Nós queremos que as pessoas trabalhem como nós trabalhamos. Faça as coisas como nós fazemos. Pense como nós pensamos. Aí quando a pessoa não se procede, não tem uma atitude, um comportamento de acordo com as minhas expectativas, o que acontece comigo? Eu entro em desequilíbrio. Eu não estou tendo ali com ela nem um pouquinho, ok? Desse sentimento que nós estamos aqui a citar no dia de hoje. Eu preciso ter paciência. Eu preciso ter compreensão. Mas com você, Cisne, essa pessoa, ela está farta de saber, porque eu já falei para ela tantas vezes que isso é errado, que isso não se faz, blá, 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 blá. Legal. E você? Será que dentro de você não existe dezenas de coisas que você, há décadas, sabe que é uma porcaria que você faz o tempo todo e você não muda também? Eu tenho coisas que eu repito, acho que desde que eu me entendo por gente. Eu tenho coisas erradas que eu faço o tempo todo e eu tenho consciência que não deveria fazer. E faço. Então, com que direito eu posso condenar, atacar o outro pela dificuldade? Então, eu preciso ter esperança, confiança que um dia isso vai acontecer. Mas cada um de nós, observem bem, cada um de nós estamos no nosso tempo, na nossa velocidade, na nossa frequência. Existe aqui conosco espíritos retardatários, espíritos ainda infantis, debilitados, que ainda não percebem com essa mesma agilidade, com essa mesma fluidez. E tudo isso faz com que ele tenha uma dificuldade de compreensão. Nós vamos ter que ter mais paciência com ele. Mais paciência, mais tolerância, mais indulgência. E não são com as nossas críticas, com os nossos julgamentos. Porque nós também temos as nossas próprias dificuldades, que estamos tentando também corrigir, melhorar, e que por vezes também não temos conseguido. Não temos. Precisamos ser sinceros, honestos. Quantas coisas que cada um de nós ainda faz de errado. Ainda sente dificuldades. O tempo inteiro. Mesmo tendo consciência. Então, se fosse assim, nós também não deveríamos mais fazer essas coisas. E fazemos. E fazemos. E os benfeitores espirituais, os nossos guias, a nossa família espiritual, têm uma paciência imensa conosco. Sabendo que um dia nós também vamos chegar lá. Então, se existe essa paciência, essa calma, essa tolerância, essa compreensão conosco, por quê? Porque no momento de eu ter também
essa mesma visão, essa mesma compreensão, essa mesma paciência, essa mesma tolerância, eu me recuso a ter. Vocês percebem isso? Isso é o que nós fazemos o tempo todo. E por que nós temos feito isso? Porque nós temos tido dificuldades em reconhecer a configuração do nosso Sara. Então temos que conter mais os nossos pensamentos. Não vou nem dizer a língua, tá? Os nossos pensamentos. Porque só de você pensar, está feito o trabalho. Mudo não fala. E para do mesmo jeito, tá? Porque pensou. Por vezes, vocês estão quietinhos, mas a cabeça está a 1000 por hora. É igual. É igual. E como o Sara de vocês já está perguntando que horas ele vai acabar, eu já vou acabar, tá bem? Hoje está triturando a nossa cabeça, né? O que caracteriza o otimista? É o pensamento positivo. Diante de todas as situações que a vida lhe apresenta. Ele sempre procura ver o lado bom da vida e das pessoas. É o pensamento positivo. Diante de todas as situações, observe bem, diante de todas as situações que a vida lhe apresenta. Então, não importa o que a vida lhe apresenta. Não importa o que esteja diante de você. É um familiar difícil. É uma doença grave. É uma pessoa no nível de perturbação. É uma crise econômica. Sei lá o quê. O que caracteriza o otimista é o pensamento positivo diante de todas as situações que a vida lhe apresenta. Ele sempre procura ver o lado bom da vida e das pessoas. O lado bom da vida e das pessoas. Porque todas as pessoas têm um lado bom. Por vezes, nós não queremos ver a melhor parte, mas existe. Mas existe em cada um. Muitas vezes é o meu Sara que não permite ver o lado bom do outro, como Jesus conseguia ver o lado bom de Judas. Como conseguia ver o lado bom de Maria, de Magdala. De espíritos que não eram vistos ou considerados como bons e que se tornaram espíritos maravilhosos pelo trabalho que vem desenvolvendo no futuro. E isso é muito importante. Perceber o nível do otimismo que nós precisamos desenvolver. Conta-nos uma história de Francisco de Assis, para finalizar, e ele estava indo para um mosteiro, na altura, caminhando junto com uma pessoa, era inverno, já caminhava um bom tempo e ele se perdeu. E quando chegou num determinado sítio, bateu a porta, não abriu. E ele seguiu. E levava muito. Ele e a pessoa que estava junto com ele entrou em desespero. Porque já era fim de tarde, levava muito, eles não tinham de se abrigar, e eles iam morrer. São Francisco começou a dar saltos, dar pulos. O homem que acompanhava você ficou doido. Ele ficou maluco. Mas, Francisco, o que se passa? O que tem com o senhor? Olha, maravilha, é hoje. Hoje é um dia de felicidade. Mas por que hoje é seu dia de felicidade? Porque aqui nesse lugar não tem mais nada, só neve. Aqui ninguém pode fazer nada por nós. Ninguém. Então hoje Deus vai ter que aparecer para mim. Ele vai ter que aparecer para mim, porque não tem outro jeito, porque eu sei que ele vai dar o jeito dele. O homem vai ficar louco. Não. Ele sempre tinha o quê? Confiança, esperança que Deus, de alguma forma, ia manifestar-se para ele. E manifestou. Ele foi intuído, pegou uma outra direção e encontrou um mosteiro que estava muito perto dali. Mas, quando ele percebeu que não havia mais para onde ir,
Ao contrário de muitas pessoas que entram em desespero, ele sabia que alguma coisa boa iria acontecer. Ele confiava. Se pegamos a história de Jó, aquele homem que perde todo o dinheiro, perde todos os bens, até a família, e de quebra ainda fica doente, ele não perdeu uma coisa mais valiosa que tudo, a esperança. Ele não perdeu a esperança. E é uma coisa que, infelizmente, nós temos tido muita dificuldade. Infelizmente, nós temos passado pelas provas, cada um que passa do seu jeito. Cada um que está vivendo hoje o seu drama, as suas dificuldades. E, por vezes, nós não temos confiança, não temos fé. Somos vacilantes. E deixamos que o pessimismo tome conta. E não confiamos, não acreditamos na vida, no Pai, na espiritualidade, do amor, da bondade. Pense nisso. A nossa saúde depende do nosso padrão de pensamento. Como eu penso? Como eu me comporto? Como está o meu Sara? O meu Sara é de amor, é de compreensão, é de paciência, é de indulgência, é de tolerância. O meu Sara é de paz. Vamos pensar um pouco nisso. Isso depende da nossa saúde. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus, na sua infinita bondade, que Jesus Cristo, nosso Senhor, nos envolva a todos nós. Que os bons espíritos nos inspirem a ponto de conseguirmos consultar cada vez mais o nosso Sara, a fim de perceber o que é necessário ser reprogramado, para que nós possamos ver o lado bom. Porque sempre que você está conectado com o que é mal, no mal você vai viver. No desequilíbrio você vai estar. Mas não é porque Deus não te ama, não é porque você é perseguido, você é um desgraçado, porque os espíritos maus não te deixam. Não, é porque você próprio está escolhendo ficar nesse lugar negativo. Mas você pode escolher mudar os pensamentos, utilizando a máxima de Jesus. Orai e vigiai. Vigiai o quê? O seu Sara. Vigiai o quê? Os pensamentos. Aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que tu pensas o tempo todo. Aí está a resposta para tudo. E o esforço tem que ser de cada um. De cada um. Nós estamos constantemente transferindo responsabilidades a Deus, a Jesus, aos espíritos, mas não entendendo que a evolução é individual. Depende de cada um. Depende de cada um. Nós precisamos fazer a nossa parte para que haja um verdadeiro crescimento, uma verdadeira expansão. No Brasil, se usa uma frase muito engraçada. É muito comum. Qualquer coisa que acontece, eles dizem assim, nesse caso aí, olha, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. O que estão dizendo? Olha, resolve que não é comigo. Ou seja, nós não queremos nos comprometer. Não é comigo. Coloca Jesus na causa, ele resolve, eu estou fora. É mais ou menos isso. Então, existem muitas causas nossas que nós estamos transferindo. Olha, Senhor, nós entregamos para ele. Senhor, eu entrego em suas mãos para que você resolva, porque eu vou arranjar uma rede para me dormir. Mais ou menos isso que a malta vem fazendo. Muito obrigado pelo carinho de todos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Obrigado mais uma vez. Muito.